E bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é boa tarde, tanto para um lado como para o outro. Hoje é Todo mundo boa com tarde, sol. pelo menos é aquela altura do dia em que nós estamos na mesma fase do dia, né? Boa tarde. Bem, Boa tarde. olá Rafael, como estás? Vamos Tudo bem, começar Raquel? Tranquilo. este Moeda ao Ar a falar de uma coisa que me enoja, com toda a certeza que te enoja também, que é esta bronca que está a arrebentar no Brasil com a manipulação de jogos, manipulação de cartões, é, é, é muito mau. Isto é muito mau. Até que ponto é que tu achas que o Brasileirão vai parar? Porque é uma das coisas que dizem é que o campeonato vai parar porque já estão. Hoje saiu 120 jogadores, já há árbitros envolvidos, e isto é uma cena muito louca. Isto é realmente muito louco. E parece que quanto mais mexem no buraco, mais o buraco se estende e cada vez é maior. Qual é que é a tua opinião enquanto brasileiro e dentro do mundo das apostas? Inclusive, não tinham achado jogadores da Série A até o presente momento, mas agora tem jogador de todas as séries, Yeah. né? Porque antes a desculpa é R$ 10.000 para um jogador de Série B, de Série D, que ganha um salário mínimo, que é R$ 1.000, é muito grande. Agora, um jogador de Série A que ganha 100 mil, se vender por causa de 15 a 30 mil reais, não faz muito sentido. É aquela questão do dinheiro fácil. Vou ganhar dinheiro fácil aqui, ninguém vai perceber, ninguém vai descobrir. Yeah. Agora, questão de paralisar o campeonato, eu acho que por enquanto não, porque a princípio não tem participação dos clubes em si, não tem participação de casa de aposta, então eu acho que suspender o campeonato seria uma medida muito drástica, já que está sendo investigado os jogadores, e você suspender o campeonato, você meio que atrapalha a investigação, porque você não sabe se continua, as suspeitas não podem ser confirmadas, porque não tem mais jogo. Então eu acho que a princípio vai ser só suspensão dos jogadores, os próprios clubes estão sendo pressionados pelas torcidas, já tem clube suspendendo jogador. Então, eu acho que a princípio vai ser só questão dos jogadores. Eu fiquei mais chocada com aquilo que eu tive a ler e aquilo que eu vi do jogador do Santos, aquele Zaga, agora não me lembro o nome dele. Ele é um jogador experiente, pá. Houve ali um roçar de. Aquilo é crime. Tudo o que aconteceu ali com aquele homem é crime, ok? Mas depois há uma chantagem. Se ele não fizer, porque ele não fez um cartão, ele não tirou um Cartão cartão, amarelo. e há um cartão amarelo e tipo, ele até disse que ia ao banco fazer um empréstimo para pagar 800 mil reais. 800 mil reais é muito dinheiro para um comum mortal brasileiro, né? Em que o ordenado médio é à volta de 1.500 reais, 1.300 reais, né? Isto é uma coisa abismal. Isto é abismal. Antigamente nós falávamos na manipulação, há uns anos atrás, ou até há 2 anos atrás, na Série C, Série D, porque havia jogadores que não tinham ordenado e era fácil de serem aliciados. Estamos a falar de jogadores que neste momento estão a jogar na Série A. Não existe isto. E não existe os problemas que existe na Série C ou na Série D. Como é que tu explicas isto? É o acesso ao dinheiro fácil? E essa questão que a Série D, Série C e Série D não tinha transmissão de televisão, né? Então era mais fácil esconder as provas. Isso. Não tinha câmera filmando. Mas agora Série A, Série B, chega a ser até, eu não sei se é burrice ou ingenuidade dos jogadores, achar que ninguém vai descobrir. Porque geralmente são aqueles cartões de final de jogo ou aqueles cartões de violência que o jogador não fez nenhuma falta no jogo, de repente faz uma falta descontrolada sem discutir com o jogador. Então, eu acho que é questão do dinheiro fácil, e como a questão que a gente conhece dos apostadores, esses valores são altos porque o pessoal que dá máfia, eles fazem múltiplas. Então, eles não querem só acertar um jogador com cartão, é 5, 6. Então, essas discussões todas é porque um jogador da múltipla não tomou cartão. Então, eles estavam cobrando que o jogador pagasse a múltipla toda que não bateu por causa dele. Então é mais grave ainda. Até para fazer aposta, eles são burros. Porque quando você faz uma múltipla, chama muita atenção. Se fosse um cartão, 50 mil reais aqui, 50 mil reais ali, ia passando. Agora, você fazer uma múltipla de 800 reais, acertando 8 jogadores para levar cartão, fica muito na cara.
É verdade. É que nem inteligência tiveram para fazer isso como deve ser. Eu não conheço as apostas, exatamente. Claro, exatamente. É mesmo esse facilitismo. Agora, há uma questão também que também está aqui em cima da mesa. Há uma legislação que está para sair, em que toda a gente promete que não vai ser fácil, não vai ser boa nem para o apostador. E as casas de apostas, eu acredito sinceramente que se o governo colocar os impostos muito altos, vão sair do Brasil. É aquilo que é o normal, infelizmente. Estas situações todas, para quem trabalha no Brasil de forma séria e honesta e que faz os seus investimentos, isto pode ser uma situação que fica muito mais grave ainda para esta legislação ainda ser mais ríspida, mais agressiva do que aquilo que podia ser, até porque nós vimos uma primeira parte da legislação ser muito agressiva, depois começou a atenuar em algumas coisas, e agora é possível que com isto tudo volte a haver outra vez uma parte mais rígida, não achas? Sim, pode ter certeza que no dia da discussão da proposta vai ter no telão atrás 120 jogadores suspeitos de envolvimento com manipulação. Só isso aí já vai fazer 10%, 20% dos deputados virarem de voto. Porque eles vão ver, a sociedade quer que eu faça isso. Então, quem votou em mim pede que eu faça, proteja eles. Então, eu vou colocar aqui, dificultar as casas de apostas para que eles tenham dificuldade, como se a casa de aposta fosse culpada, né? Que no caso não está sendo nada comprovado. Então vai prejudicar o apostador. Até o recreativo, porque ele vai precisar agora fazer uma múltipla de odd mais alta para poder compensar a manipulação que ele comprou o jogador. Então vai ficar tudo mais caro. Não faz sentido. Exatamente. Aqui, uma outra questão que tu falaste, e bem, foi sobre as casas. Há sempre aquela ideia, e isto acontece tanto, eu ultimamente tenho lido muito isto, que é a maior aberração que eu já li. Eu já li muita coisa estúpida, e peço perdão de eu dizer esta palavra, mas para mim isto é ignorância, ok? É pura estupidez, quando alguém diz que a casa de apostas que patrocina uma equipa, e quando essa equipa perde um jogo, é a casa que impõe que a equipa perca. Isso é tão estúpido, meu. Só que lá está. As casas de apostas, para o público em geral, e não estou a falar nem público que seja apostador, é aquela coisa que é o diabo, não é? Quando muitas vezes a casa de apostas é uma vítima. Concordas? Sim, porque ela perde a atratividade, menos pessoas vão apostar, o mercado vai ter desmotivado, vai o pessoal, não, eu não vou me meter com isso aí não, porque isso aí é falcatrua. Então, não tem como a casa de apostas se beneficiar com isso. Exatamente, também concordo em absoluto. Bem, e com isto, vamos arriscar a falar sobre o Brasileirão. Perto para ver. Hoje já temos jogos do Brasileirão e as entradas, elas estão ali. Mas, para começar, um internacional para sua conexão começou a cortar aqui para mim. Não sei se foi para mim, não sei se é por causa da VPN. Ai, okay. Desculpa, até vou tirar a VPN já, porque não tenho necessidade. Quando abriste o navegador, começou a... Ficou ruim. Será? Estás aí? Melhorou. Agora estamos? Sim. Estás aí? Estamos sim. Então, temos Paranaense que vai... eu não posso mexer no... Bem, esquece, eu vou ver por aqui. Eu vou ver aqui no telemóvel, que assim, de certeza que eu não mexo no navegador e pronto, e a coisa fica resolvida. Temos um Atlético Paranaense que vai visitar o Inter, o Internacional.
O que é que tu esperas para este jogo? Esse jogo, o Internacional sempre é mais forte fora de casa e o Atlético Paranaense sempre é mais forte. O Internacional, as duas equipas são muito fortes em casa. Então, nesse caso, os 2 jogos que o Inter jogou em casa venceu e os 2 jogos que o Atlético Paranaense jogou fora de casa perdeu. Então, aqui a questão seria entrar alguma coisa a favor do Internacional. Não tem muito o que pensar nisso, não. Ok. Do outro lado, temos um Bragantino com o América. A Bragantina jogando em casa, eu dou-lhe favoritismo. Queria saber a tua opinião, se tu também vês aqui favoritismo para o lado do Internacional. E se por acaso tu tens linhas de cantos para estes jogos? Tenho. Do Bragantino, eu gostei. Eu também acho que o Bragantino é favorito, só que a odd, a última vez que eu olhei, estava 1,89. Eu achei um pouco baixa, porque o Bragantino só venceu uma das 2 partidas que fez em casa. Então, o ideal é que tivesse acima de 2. A melhor aposta que eu achei aqui foi o over 2,5, porque os 2 jogos do Bragantino em casa e os 2 jogos do América fora de casa foram over 2,5. Então, a cotação estava 1,87. Então, para mim, é a melhor entrada. A linha de cantos está over 11. Eu achei muito alta. Muitos jogos estão com over 11. Então, aqui a entrada seria só para gols mesmo. Ok. Depois temos o Santos, que está, infelizmente, debaixo dessa confusão com jogos. Vai receber o Bahia. Jogar em casa é o terreno... é o terreno em que o Santos está muito bem. Porém, vai receber um Bahia que também não tem estado mal fora. O Bahia ganhou a Vasco, dificilmente, mas ganhou por 1-0. Vai receber aqui um Santos, que em casa vem de vitórias. Aliás, ele não perde há algum tempo em casa. Eu gosto, ambas marcam. O que é que tu achas? Tanto ambas marcam como a linha de gol está no over 2, acima de 1,80. Então, qualquer uma das duas apostas é uma boa. Também, sim. Porque é um jogo, realmente, o Santos tem que vencer em casa, não tem muito para onde correr. Se o Santos não vencer em casa, começa a se preocupar com a parte de baixo, e o Bahia jogou bem o jogo anterior, então é um jogo que as duas equipes vão marcar. Mesmo, eu acho que jogo cara de empate. A cota, o menos 0,25% tá justo. Eu tinha ontem estava o DNB, aí seria muito interessante, que a gente ficava protegido com o empate, mas aqui eu gosto mais da questão dos gols, porque as duas equipes devem querer marcar. Agora, uma linha interessante que eu achei foi por Bahia ter mais de 4,5 cantos. Todos os jogos que o Bahia fez, só foram 2 fora de casa, ele fez mais de 4,5 cantos, e nos 4 jogos que o Santos fez em casa, ele tomou mais de 4,5 cantos. A cotação estava 1,83, eu gosto dessa também. Boa. Depois temos um Cuiabá contra o Atlético Mineiro. Eu gostei muito do handicap positivo para o Cuiabá. É arriscada. Eu aceito. Mas continuo a dizer aquilo que disse a semana passada, o Atlético Mineiro não me diz nada ainda. Eu espero ainda que o Atlético mostre alguma coisa. O Atlético perdeu no último jogo, jogou fora contra o Botafogo. Eu não estou a dizer que o Cuiabá vai ganhar, mas que vai dar luta, eu acredito que vai. E então eu gostei muito do handicap positivo, acho que estava mais 0,75 quando eu fiz a entrada. Acho que foi mais 0,75 que eu fiz para o Cuiabá. Já corrigiu, está mais 0,25. Mudou bastante. E caraças! Eu apanhei a mais 0,75. Vê bem. O detalhe impressionante é que o Atlético Mineiro não fez gol fora de casa ainda. Então, como é que a gente vai achar que o handicap negativo para o Atlético Mineiro tem valor se o time não conseguiu marcar fora de casa ainda? Então, se tudo correr como vem ocorrendo, é jogo para no máximo 0-0. 0-0 perderia a aposta. Isso, exatamente. E quanto é que está o Cuiabá o empate, já agora? Aí baixou muito. O Cuiabá o empate está 1,66. Ih, que caraças. Foi uma queda considerável. Não sei se foi algum desfalque que foi anunciado hoje, que eu realmente não vi as escalações para hoje. Agora, esse jogo eu gostei da linha de 10 cantos, over 10 cantos. Porque boa. Para mim era para estar 10,5. Os 2 jogos que o Atlético Mineiro fez fora de casa foram acima de 10 cantos, justamente por isso. Como o Atlético Mineiro não faz gol, ele fica os 90 minutos atacando, pressionando, e acaba tendo muitos cantos. Então, over 10, para mim, tem valor.
Boa. Depois temos um Flamengo contra um Goiás. Flamengo que... quero saber a tua opinião sobre o Flamengo. Tu achas que o Sampaoli vai conseguir agora em casa mandar uma tareia, assim, de ser uma vitória que agarre a torcida, que convença toda a gente que ele é o técnico para levar o Flamengo? O Flamengo precisa urgentemente de uma goleada. Achas que dá uma goleada ao Goiás? O Goiás levou uma goleada em casa contra o Palmeiras, né? Então não sei se. É porque em casa o Goiás tem um jogador expulso. Então isso aí mudou muito o jogo. Tanto é que o Goiás não conseguiu fazer gol dentro de casa. O Goiás também não fez gol fora de casa ainda nesse campeonato. Agora, jogando fora de casa, eu acho que o Goiás não é aquele time que vai se jogar. Então eu acho muito pouco provável que o Flamengo dê uma goleada. Tanto é que o placar projetado é 2-0. Então eu vejo esse handicap totalmente fora de sentido. Eu não fiz nada neste jogo e digo que se fizesse, nada. Eu iria em ambas marcam. Opa, Deus me perdoe, mas é que para mim o Flamengo cada vez mais é uma equipa para ambas marcam. Como é que está a situação do Sampaoli aí? Aparentemente ele está com uma torcida paciente com ele ainda, né? Porque ainda, exatamente. Então acredito que por mais alguns jogos, sim, mas lógico que se perder para o Goiás, aí já complica. Mas é um jogo que o Flamengo deve ganhar 1-0, 2-0, nada muito goleada não, porque chega uma hora que como o Goiás não vai se lançar para frente, o Flamengo vai começar a ter medo de levar um contra-ataque. Então ele não vai ficar os 90 minutos atacando. Se fizer um gol, terminar o primeiro tempo 1-0, é jogo para terminar o segundo 2-0. Eu não vejo o Flamengo com essa vontade toda ainda de golear, não. Outro jogo em que tem uma equipa que também está dentro do olho do furacão é o Cruzeiro Fluminense. Bem, há aí uma grande conversa porque o Diniz mudou o 11 no vestiário do Fluminense. Acho que foi em cima da hora, ele tirou alguém e pôs alguém, pronto, agora não me lembro. Do outro lado temos um Cruzeiro que está... que tem jogadores que estão dentro, que estão identificados no processo de corrupção. Eu espero um jogo para ambas as equipas marcarem, mas eu gostava de saber a tua opinião para este jogo. É assim, se eu for olhar ao plantel, eu digo que se calhar a linha deve estar menos 0,25, não? Mais 0,25, menos 0,25. Ou está em handicap 0? A linha principal está DNB. A principal. Pronto. Mas o mais 0,25 para o Cruzeiro a gente já encontra 1,72. Pronto. Para mim, um DNB é um bocadinho daquilo que eu espero para este jogo, ok? Para mim é uma linha que está certa. Aí um empate é o que eu espero para este jogo. Apesar do Fluminense ter mais equipa, concordas? Mas Cruzeiro em casa eu acredito que vai dificultar muito a vida. Aliás, eu quero ver se consigo 1h30 da manhã. Eu vou tentar ver este jogo. Eu gostava mesmo muito de ver este jogo. Mas deve ser difícil de eu estar acordada. Mas, com fé, pode ser que eu vá lá. Também gosto, ambas marcam. O que é que tu achas? Esse jogo tem muito parecido com o que a gente discutiu no final de semana de Botafogo e Atlético Mineiro. O Cruzeiro venceu as 2 partidas em casa. Então não tem como eu ir contra o Cruzeiro. Principalmente com handicap negativo para o adversário. Não posso achar que o Cruzeiro... uma hora vai perder em casa. Sim, mas enquanto não perder, eu não vou achar que ele vai perder nesse jogo. Porque a gente vai queimando moeda. Então, para mim, claro, esse mais 0,25... esse mais 0,25 quase tem valor, porque eu acho que o mercado talvez deu uma corrigida para 1,80. Então, se alguém estiver assistindo, conseguir pegar esse mais 0,25, porque realmente eu acho que o empate está bem seguro, e o empate com gols, né? Porque o Fluminense faz muitos gols, inclusive o Fluminense marcou gol nos 2 jogos que fez fora de casa, e como o Cruzeiro também marca em casa, porque venceu as 2, então essa combinação é ideal. O ambas marcam estava quase 1,80, então também é interessante. Agora, uma linha que eu achei de valor foi o DNB de Cantos para o Cruzeiro, porque o Fluminense, nos 2 jogos que fez fora de casa, perdeu em Cantos, e o Cruzeiro não perdeu nenhuma vez em Cantos jogando em casa. Boa. A seguir... 1,70 e tanto. Ok. A seguir temos um Palmeiras-Grêmio. O Grêmio ainda está à procura de alguma coisa, né?
Eu aqui fui em over de gols, over 2,5. Eu não encontrei aqui. Assim, que o Palmeiras vai vencer, sim. O Grêmio conseguiu ganhar ao Cuiabá no último jogo que jogou fora. Epá, pois vem de um empate 3-3 com o Bragantino em casa, que eu, para mim, fiquei atravessada, que foi aos 90 mais 3. Nossa, eu fiquei com uma azia neste jogo com o Grêmio. Por isso, eu não estou a ver eles a irem jogar com o Palmeiras e a conseguirem um brilharete de não levarem com uns golos valentes. Por isso eu fui em over 2,5. O que é que tu achas? O handicap está muito esticado. O Grêmio chega a ter handicap positivo de mais 1,5 a 1,70 e tanto. Então eu acho que entrar a favor do Palmeiras é muito melhor, mais valor. Entrar no Palmeiras em gols, porque é um jogo que o Palmeiras no mínimo vai fazer 2-1, que você perderia no handicap, mas ganharia no over 2,5. Então, para mim, essa é a entrada de maior valor. E Cantos? Cantos a linha está 10,5, eu até acho boa, só que o Grêmio está fazendo muito pouco canto. Então, uma entrada que a gente fez muitas vezes na época passada, foi o Race 7 do Palmeiras, a 1,90. Ou então até o próprio over 6,5 cantos do Palmeiras, que a diferença está só de 7 ticks. Então, para garantir que se o Grêmio der a doido e fizer muitos cantos, então, o Palmeiras ter 7 ou mais cantos é uma boa. Boa. Depois temos Coritiba-Vasco. O Vasco, eu acredito que esta linha deve estar handicap 0, certo? Certo. Gosto do Vasco handicap 0 mesmo. Isso. Pá, o Coritiba, eu não consigo encaixar com esta equipa do Coritiba, desculpem, mas é que eu não consigo mesmo. E o Vasco está a aguentar-se bem. Gosto desse handicap 0 para o Vasco. Qual é que é a tua opinião? Também. Eu acho que o Vasco é aquela coisa, o Vasco não está sendo bem respeitado, porque considerando com o Coritiba, que não venceu nenhuma partida em casa, e o Vasco não perdeu nenhuma partida fora de casa, eu achei que o mercado ia dar um menos 0,25 para o Vasco. Como está no DNB, para mim, tem valor. Depois temos o Botinha, que vai receber o Corinthians. Tu achas que o Botinha vai dar mais uma tacada num pseudo-grande em casa? A linha está no menos 0,5. Pelo menos estava. Menos 0,5 para o Botafogo, mais 0,5 para o Corinthians. Ainda se encontra assim? Sim, ainda. O mercado corrigiu, né? O final de semana ele deu o DNB contra o Atlético Mineiro, então pelo menos ele foi um pouco mais esperto agora de se proteger. Mas mesmo assim, para mim, tem valor, porque o Botafogo ganhou as 4 partidas que fez no campeonato. Então não tem por que eu achar que é agora que o Botafogo não vai vencer. Exatamente, eu também gosto. Gosto mesmo dessa linha e achei bem interessante essa questão. Depois temos ainda, e falta um jogo só, que é o Fortaleza-São Paulo. Bem, até me custa falar sobre este jogo. Caraças, porque eu até gosto do São Paulo. Agora, a minha questão é, São Paulo indo visitar um Fortaleza que tem estado muito bem. Em casa, o Fortaleza ainda não perdeu, não é? Tu achas que o São Paulo, que vem ali de 2 empates fora, vai conseguir contrariar este Fortaleza? Eu ainda não tomei uma decisão sobre este jogo, ok? Eu acho que vai tentar, mas não vai conseguir não, porque o Fortaleza realmente não perdeu em casa ainda. E o mercado está começando a aparecer o menos 0,25 já. Passou de 1,70, 1,79, 1,71,9. Então, quer dizer, já está começando a ter valor esse para mim. Mas eu acho que é jogo para o Fortaleza ganhar. Agora que eu gostei do BTTS, porque os 2 jogos de cada equipe foram BTTS. Então, tem o BTTS a 1,84 e tem o over 2,25 a 1,80. Então, quem quiser ser um pouco mais protegido, pode ir nessa linha. E para Cantos? Cantos, a linha está over 10, eu acho justo, porque os 2 times em um jogo foi over 10. E Botafogo e Corinthians, eu achei a linha está over 9,5, que eu não tinha falado, 9,5 Cantos. Porque como não abriu em todas as casas ainda, a linha abriu agora um pouco desajustada. Então, quem conseguir pegar ainda, over 9,5 Cantos a 1,82.
Os 2 jogos do Botafogo em casa foram over 9,5 e os 2 jogos do Corinthians fora de casa foram over 9,5. No Fortaleza São Paulo, over 10 para mim está justo. Boa. Então vamos esperar. Demos aqui belas entradas. Eu acredito que vai haver jogos. Para já, há uma coisa que eu acredito que vai acontecer. Com esta situação e este falatório todo sobre o que está a acontecer de corrupção, acredito que vamos ter jogos em que as equipas que estão dentro desse, que estão com os holofotes, não vão querer fazer má figura, não vão querer casos, e por outro lado, a arbitragem vai ter que ser exemplar, porque se não for, começa a velha questão. Os holofotes estão tão em cima destas pessoas que eu acredito que se calhar vai ser das jornadas em que menos casos vai haver, pelo menos assim espero, ok? Assim espero. Sim, eu acho que vai ser uma jornada com poucos cartões, porque os jogadores não vão querer fazer faltas para não levantar suspeita. Então pode ser um jogo que a bola role mais, pode ser uma jornada com mais gols do que o esperado. Isso mesmo, eu também acho, acredito muito nisso, porque com aquilo que está aí, e nós estamos mesmo, quer dizer, as notícias estão a sair desde ontem para hoje, começam hoje os jogos, e eu acredito que vamos ter jogos que eu espero que sejam muito melhores e com muito melhores resultados que aquilo que têm sido. Mas pronto, cá estaremos para a semana para falar sobre isto. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Por isso, metam um like e subscrevam o canal. Obrigada, Rafael. Obrigado. Um beijo e até sexta-feira. Quinta-feira, até amanhã. Amanhã temos Moeda Europa. o Moeda ao Arte, Portugal finalzinho e de Europa. época. Isso Exatamente. mesmo. Então, tchau, beijinhos. Tchau.